mais uma vez aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu gostaria de chamar a atenção para o tema Como lidar com os vales. E o texto escolhido é o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que é um vale? Um vale é um acidente geográfico, cujo tamanho pode variar de uns poucos quilômetros quadrados a centenas ou milhares de quilômetros quadrados de área. É tipicamente uma área de baixa altitude, cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. Agora, no texto bíblico ou no contexto bíblico, o que significa vale? No contexto bíblico, vale significa momentos de grandes dificuldades, de grandes preocupações, de turbulências, de angústias, de tristezas, enfim, momentos indesejados. E na vida estamos sujeitos a enfrentar vários tipos de vales. Eu já passei por alguns vales e creio que muitos de vocês já passaram também. Quem conhece a história de Davi sabe muito bem que ele passou por diversos vales. Mas o interessante é que os vales de dificuldades pelos quais ele passou não abalou a sua fé, não lhe causou medo algum, porque sentia consigo a graça da presença de Deus. É o que nos diz o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o testemunho de Davi. A expressão vale da sombra da morte, aqui nesse texto, tem um significado também especial. Ele fala de momento de escuridão, de desesperança, de situação desencorajadora, de um beco sem saída. Mas com Deus presente, não precisamos temer qualquer vale. Voltando ao tema, como lidar com os vales? Eis a questão. Quero sugerir algumas respostas bem práticas à luz da Palavra de Deus. Primeira resposta, em primeiro lugar, ao lidar com seus vales, lembre-se que os vales são inevitáveis. Em João 16:33, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E se as aflições não acontecessem, Jesus então seria mentiroso. Elas vêm. O Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições dos justos. Na verdade, desde que o pecado entrou na raça humana, por consequência da desobediência de Adão e Eva, tudo foi alterado. Acabou-se a tranquilidade e a paz plena existente antes da queda. O homem que vivia num paraíso, desse paraíso foi expulso. Portanto, desde então, os vales são inevitáveis. Porém, para quem confia no Supremo Pastor, não precisa temer vale algum, pois com Ele presente teremos forças para passar pelos vales da vida, e Ele não abandona os seus. Essa é a sua promessa. Em segundo lugar, ao lidar com seus vales, lembre-se que os vales são imprevisíveis. Não podemos prever. Conforme relatos dos evangelhos, por 2 vezes os discípulos foram surpreendidos com tempestades em meio ao mar. Nas 2 vezes passaram por grandes apuros. Com certeza esperavam que iriam todos naufragar. Pensaram desta forma, eu acredito. Felizmente, o Senhor Jesus os tirou daqueles apuros, daqueles becos sem saída. O fato é que o Senhor jamais nos deixa sozinhos nos vales da vida. Ele nos fortalece, nos sustenta e nos socorre quando os vales aparecem ou quando temos que atravessar algum vale. Em terceiro lugar, ao lidar com os seus vales, lembre-se que os vales são temporários.
eles passam. Ainda bem que os vales são temporários. Realmente, nenhuma tempestade dura para sempre. Ela pode causar muitos prejuízos, porém ela passa. Creio que todos nós já enfrentamos muitas tempestades em nossas vidas, mas elas passaram, e passaram pela graça e proteção de Deus. Caso você esteja num vale nesse momento, lembre-se que os vales são temporários. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,6: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês estejam tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Na época, a igreja estava sofrendo forte perseguição. Grande era o sofrimento do povo de Deus naquele período. Mas Pedro consolava a igreja, dizendo que o sofrimento seria por algum tempo, ou seja, haveria de passar. É interessante o que diz o Salmo 35b: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o choro, a tristeza, por algum motivo, pode vir, mas há de passar. O fato é que com Cristo sempre seremos mais que vencedores, como bem diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:37. Em quarto lugar, ao lidar com seus vales, lembre-se que os vales podem ser usados por Deus para aperfeiçoar a sua vida. O próprio Davi diz no Salmo 119:71: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, a tua lei, a tua palavra. Ele admitiu que as aflições lhe trouxeram um grande aprendizado espiritual. O mesmo aconteceu com Jó, que após ter passado por tantos sofrimentos, confessa de uma maneira muito interessante: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Jó 42:5-6. Com essas palavras, Jó estava admitindo também que seu terrível sofrimento lhe trouxe grandes benefícios para a sua vida espiritual. É importante que sempre tenhamos esse entendimento, ou seja, Deus permite que passemos provações, visando nosso aperfeiçoamento espiritual. É de acordo com isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,7, assim acontece para que comprove a vossa fé, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Esta fé é genuína e resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a vitória sobre as provações comprova que nossa fé é genuína. E a fé genuína, segundo Pedro, resulta em louvor, glória e honra ao Senhor. Concluindo, como lidar com os vales? Lembrando que os vales são inevitáveis, lembrando que os vales são imprevisíveis, lembrando que os vales são temporários, eles passam, lembrando que os vales são usados por Deus para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Amém. Amém.